Olá, internautas, bem-vindo ao Soluções Criativas. Eu tenho certeza que você sabe o seu RG, tenho certeza que você sabe o seu CPF, o número do telefone, a cor da tinta que vai no cabelo. Agora, tenho certeza que muito poucas pessoas sabem como funciona o cérebro, que cérebro temos, qual é o nosso modelo mental de raciocínio. Pois é, esse assunto é apaixonante. Você conhece a sua mente? Você sabe como funciona a sua mente? Estou recebendo o Dr. Leandro Teles, neurologista, que vai falar sobre como é que a gente faz essa cabeça funcionar melhor. É isso, doutor? Bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Thaís, é um prazer falar com você, falar aos telespectadores da Jovem Pan. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os tipos de mente, né? Como que pessoas podem ter visões diferentes diante da mesma situação. Então, já falar um pouquinho dessa diferença, como que um cérebro de um é diferente de outro. E o quão importante é conhecer o seu jeito de ver as coisas e conhecer também o jeito das pessoas que te rodeiam, para você poder expor de maneira correta as informações, para você poder saber quais são suas habilidades, suas dificuldades e poder desenvolver uma capacidade de socialização melhor, né? Eu me encanto com este assunto, doutor Leandro, porque como eu trabalho com comunicação, é o que a gente estava conversando, né? Como eu ensino executivos a comunicarem-se bem, as pessoas não conseguem imaginar que o outro talvez interprete diferente. Talvez o outro vivencie diferente, talvez o outro experiencie diferente. Isso é, então, o cérebro diferente de uma pessoa para outra. O cérebro é diferente. Então, o cérebro de uma pessoa para outra não só é geneticamente diferente, como cada um tem uma história de vida. Cada um viveu um histórico. Então, é importante, quando você estiver transmitindo alguma informação, que você conheça exatamente o seu público. Como que a informação que está passando está chegando ao receptor. Então, é muito comum haver distorção nessa passagem. A pessoa acha que disse alguma coisa e a outra pessoa entendeu outra completamente diferente. Então, é importante você conhecer o seu tipo de mente, o seu tipo de interpretação e conhecer também o tipo de mente e de interpretação que tem as pessoas com as quais você tem que se comunicar. Claro, então é o que eu falo sempre, né, com relação à comunicação. Você não é o mais importante, né? O mais importante é o seu público, é quem está te ouvindo. Claro que você sabe o assunto, você se aprimora, você capricha, a gente está aqui bonitinho, mas o importante é o internauta que está lá em casa. Então temos que falar sempre alguma coisa clara e fácil para o outro, é isso. Perfeito. Então, para boa efetividade da passagem de informação, a pessoa que está falando, ela tem um comprometimento muito grande com a informação. Então, não adianta você depois culpar. Não, eu falei e a pessoa não entendeu. Não, você é parte da responsabilidade. Passe de forma que a pessoa compreenda. Então, usando não só a linguagem correta, como a forma da linguagem correta. Então, não basta falar a palavra correta ou a frase correta, mas da maneira correta. Então, eu vejo muitas vezes em apresentações data show, apresentações de informações, a pessoa tem que conhecer. É melhor partir do foco para o todo, do todo para o foco, como que eu exponho a interpretação, como que eu exponho a informação, com que tipo de cor, com que tipo de letra. E as pessoas costumam, às vezes, basear nelas próprias. Isso é o erro principal. A gente tem que se basear no público que a gente vai falar. Então, um bom interlocutor, um bom comunicador, conhece o público e conhece o formato mais digerível por aquele público. Mas, Leandro, você está falando, claro, porque eu levei para a comunicação, mas e uma mãe que tem 2 filhos, um é de um jeito e o outro é de outro, e ela, né, eu cansei de ver isso em todos os lares, né, os famosos lares docilares. Por que você não é igual ao seu irmãozinho, meu querido? Por que você não é igual à sua prima? Ou seja, cada cabeça é uma cabeça. Cada cabeça é uma cabeça. Que então as mães tinham que saber isso. Tem que saber isso, porque tem que saber tirar o melhor. Então todo tipo de mente tem algo que é favorável e tem que ser realmente estimulado, e todo tipo de mente tem problema também, tem dificuldade. Uhum. Então a gente precisa valorizar aquilo que é bom naquele tipo de mente. A gente pode até discutir aquilo que não é tão bom. A gente pode tentar mostrar um outro jeito de ver a coisa, agora não é comparando e nem pegando exemplos como isso está certo, isso está errado. Então é muito comum você ter mentes mais analíticas versus mentes mais criativas. Então, pessoas mais concentradas, pessoas menos concentradas. Pessoas com habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, pessoas com uma habilidade boa de fazer cada coisa na sua hora, no seu momento. Então, se você juntar isso, além disso, com a questão psicológica, com a questão ambiental, a questão vocacional, eu vejo às vezes pessoas escolhendo vocações erradas, porque são pressionadas pela família ou pela sociedade, e acabam escolhendo uma vocação que a habilidade cerebral dela melhor não é para isso.
Então eu vejo pessoas criativas em trabalhos analíticos, pessoas que são exímios analíticos em trabalhos onde se precisa de mais criatividade e intuição, então acaba gerando uma frustração, porque você tem uma capacidade que não se desenvolve no auge, por uma dificuldade de percepção da família, da escola, do empregador. Então é importante a gente, como pai, mãe, como educador, como profissional, na hora de montar uma equipe, saber como conduzir um filho e outro de maneira diferente, saber como orientar, saber a hora de intervir, de não intervir. Como empregador também, saber aonde colocar cada funcionário para ele render o seu máximo. Todo mundo só quer que o filho desenvolva o auge da sua capacidade intelectual. Mesma coisa que a gente quer dos nossos empregadores e das pessoas que nos cercam, né? Então, você falou várias coisas importantes. Então, e os professores? Né? O professor, ele sabe a matéria, mas eles já estão atentos a essa delicadeza das cabeças humanas, essas diferenças? Ou ainda são poucos que já acordaram para a importância de como é a cabeça do Joãozinho e como é a cabeça do Luizinho? De modo geral, ainda há uma dificuldade. Então, a dificuldade não é só do professor, é de todo o ensino. O nosso ensino ele é muito baseado naquela resposta certa e a resposta errada. Então, o aluno ele é orientado sempre a buscar a resposta certa. Agora, a vida não é assim. Na vida, a gente tem vários jeitos de atingir a resposta certa. Então, vários caminhos levam a Roma quando a criança cresce. Então, a gente tem várias respostas certas e respostas erradas. Em alguns momentos, é bom arriscar. Então, a resposta criativa, ela erra mais. A pessoa erra mais. Agora, tem um monte de profissão que pode errar. Pensa num bom jogador de futebol que arma jogadas. Ele pode errar uma hora ou outra, se ele acertar 2, 3 jogadas e o time dele ganhar, acabou. Um cara que trabalha com campanha publicitária, por exemplo, ele pode errar? Pode errar. É só depois ele rasgar. Agora, ele precisa naquele mês acertar algumas vezes. Diferente de algumas pessoas que não podem errar. Então, o nosso ensino ele é muito guiado para o raciocínio analítico. Por exemplo, o vestibular, a pessoa tem uma resposta certa e todas as outras respostas são erradas. Isso é um modelo mais tradicional. Agora isso está mudando. O ideal seria uma escola que valorizasse a capacidade de resolver o problema, a capacidade de gerar soluções, seja pelo raciocínio analítico, seja pelo raciocínio criativo. Então, chegou na solução, ela tem que ser premiada. E agora não é uma certa e todo errado. Então, são várias opções de resposta certa. Eu acho esse assunto encantador. Eu estava nesse final de semana com a minha neta e aí eu coloquei Mafalda em DVD para assistir. E um dos amiguinhos da Mafalda, o Felipe, ele estuda o corpo humano. Lembrei porque você é médico, então ele estuda o corpo humano. Aí ele vai para a escola fazer a prova e ele está enxergando o corpo humano para não esquecer. Só que ele é completamente disléxico, então no caminho ele começa da imagenzinha, começam a cair os órgãos do lugar. Aí ele chega na escola, ele soca todos os órgãos, então ele põe tudo fora de ordem. Tudo fora de ordem, claro que ele vai mal e chora. Ou seja, se os professores não mudarem não tem uma resposta certa, e sim a resposta certa é levar uma solução criativa e ousada, talvez a gente não, talvez a educação não mude. É isso. Exatamente. Não cresça, não a gente só vai conseguir chegar em todo o potencial intelectual da nossa população brasileira se a gente conseguir valorizar as diferenças. Então, há formas diferentes, jeitos diferentes, respostas diferentes. Então, a gente tem que valorizar o empenho, valorizar a solução, seja ela analítica, seja ela criativa. Eu queria chamar, Rodrigo, a primeira imagem para o doutor Leandro falar sobre ela, porque então a gente enxerga diferente. A gente trouxe algumas imagens aqui, Thaís, que são interessantes. Fique nela. Tá. Para a gente mostrar como as pessoas podem enxergar a mesma situação de maneira diferente. Então, aí, Thaís, o que você está enxergando assim, no primeiro momento? Assim? Bom, no primeiro momento, o velho com a velha. Depois eu enxergo um mexicano tocando violão e um fulano carregando uns sacos na cabeça. Eu enxergo uma anja, eu enxergo uma cachoeira, eu enxergo um monte de coisas. Você, no primeiro momento, teve uma visão global, uma visão do todo, né? E tem pessoas que têm esse tipo de visão, são as ditas mentes divergentes. Tem algumas pessoas, então, que têm uma facilidade de enxergar o todo. Mas eu enxerguei o copo também. Também. E no segundo momento, você prestou atenção e conseguiu focar. Isso é uma coisa interessante, porque você conseguiu migrar de uma visão divergente do todo para uma visão do foco. Então você conseguiu ver o detalhe. Tem pessoas, provavelmente alguma das pessoas que estão assistindo a gente agora em casa, no trabalho, que possam ter percebido primeiro o detalhe. Primeiro o violão, ou aquela moça saindo na lateral daquela porta, né? E ter uma visão da parte para o todo. Então são duas coisas bem diferentes. Tem pessoas que enxergam o todo e depois a parte, e tem pessoas que enxergam a parte e depois o todo. A graça da figura
é você conseguir migrar dessas duas visões, né? Você consegue, às vezes, espremendo um pouco o olho, ficando um pouco mais longe, perceber a imagem como um todo e ter clareza de um casal de idosos se olhando, né? Então, pera um pouquinho, doutor. Quem enxerga os dois velhinhos é mente... É uma mente mais divergente. Essas mentes divergentes, o nome já diz, diverge, vê o amplo. São pessoas, geralmente, que fazem várias coisas ao mesmo tempo, então não fazem uma coisa de cada vez. São pessoas que não são muito ligadas à rotina, não gostam de ambientes muito controlados. Então são pessoas, às vezes, que esquecem compromisso, fazem as coisas realmente... Não sei se é o seu caso, Thaís. Geralmente quem trabalha com entretenimento, com comunicação, tem realmente um... A pessoa não é só divergente ou só convergente, lógico, mas é uma predileção com raciocínio mais divergente. A parte ruim disso é que a pessoa, às vezes, erra mais. Porque ela não é tão detalhista, então ela às vezes come bola. Então ela tem uma taxa de erro maior, né? Doutor, vamos fazer uma pausa, a gente volta. Eu estou aqui rindo, porque eu tenho algumas regrinhas. Faça mal feito, mas faça rápido. Eu conversando comigo, ou seja, isso é divergente. Isso é bem divergente. Isso e para o seu ramo de atuação, isso é maravilhoso. Né? Mas já fiz cada gafe por causa disso. Soluções Criativas conversando sobre... Vamos tentar descobrir como é a nossa cabeça, porque, na verdade, é ela que nos guia. E a gente, às vezes, não tem a menor noção quem é esse serzinho que está aqui dentro. A gente breca e volta.